Boa noite, Rogério. Um triunfo expressante. O Bahia tinha 15 anos que não ganhava do Corinthians em São Paulo, aqui nunca havia vencido. E uma coincidência, né? Eu quero que você, antes de falar do jogo, que é o ponto da data FIFA. O quanto que, podemos dizer assim, o Rogério consegue arrumar a equipe quando tem tempo para treinar, que é mais uma vez o Bahia jogando após data FIFA e mostrando um bom futebol. Boa noite. Para a gente um triunfo espetacular, porque contra um grande time, onde é muito difícil se vencer, que pouca gente vem aqui consegue vencer, pela capacidade do time, pela pressão que a torcida faz. Então, se ressaltar isso o quão positivo isso é para a gente. Nós tivemos 8 treinamentos, né? Definimos a maneira de jogar com exatidão somente nessa última semana. Não tinha ainda a certeza de como jogar, analisamos bastante e resolvemos hoje arriscar sem um 9 fixo, né? Jogar com Cauli mais flutuando por esse setor e Biel com Tassiano fazendo os ataques aos lados. E eu acho que fomos felizes na escolha. O tempo de treinamento é sempre bom, nem sempre você vence, mas o importante é que você jogue bem. Quer dizer, jogar bem com a vitória, com o triunfo é mais importante, mas que você mostre, né, alguma coisa. Eu acho que hoje nós mostramos um bom jogo, um jogo taticamente bem feito e com desejo de vencer. Eu acho que esse foi o principal. Todos os jogadores, pode haver erros, pode existir coisas a se consertar, mas nenhum deles deixou de fazer o melhor durante todo o tempo que teve em campo. Acho que esse é o principal. Isso traz, acho que, alegria, positivismo, esperança, que a gente não volte, mas, né, logicamente eu sei que nós estamos uma rodada à frente, e com a mesma pontuação de Vasco e Cruzeiro, mas que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Como eu falei para vocês, isso aqui vai chegar muito longe, que a gente consiga manter o Bahia nessa Série A. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Eu queria falar contigo sobre a gente tenta não sentir tanto as derrotas, não desanimar tanto com as derrotas, e agora o outro lado, né? Como não deixar que esse triunfo enorme, expressivo, essa goleada, não acabe criando muita euforia e deixe todo mundo centrado, ligado para a próxima partida. Eu acho que não existe a possibilidade de tirar a concentração de ninguém, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito esse tipo de jogo. O resultado expressivo não é normal, não é usual acontecer do Corinthians perder de uma maneira como foi hoje, ser vencido de uma maneira como foi hoje. Agora, amanhã nós viajamos de madrugada, amanhecendo um dia chegamos, descansamos no sábado e domingo mesmo nós começamos a preparação contra o outro grande time que é o São Paulo, que nós vamos enfrentar na Fonte Nova, sabendo que nós precisamos, primeiro, do apoio do torcedor. Eu sei que a gente sempre pede, eu sei que às vezes o torcedor se frustra e nem sempre a gente entende, mas eu acho que é o momento são os últimos instantes, são os últimos 9 pontos a se jogar, e nós precisamos mais do que nunca do apoio desde o começo ao fim do jogo, independente do que esteja acontecendo, eu acho que ressaltar dos últimos 4 jogos nós fizemos 3 bons jogos. Não vencemos, é verdade, o Grêmio, mas jogamos muito bem. Contra o Cuiabá, eu acho que a expulsão ela mudou totalmente o rumo do jogo, mas contra o Atlético Paranaense foi outro bom jogo, e hoje a gente sai aqui com o triunfo. Então, assim, dos últimos 4 jogos, 3 bem jogados, um jogador a menos dificulta um pouco, mas é o que a gente tem de mais precioso, é o nosso torcedor. Então, assim, que ele esteja junto com a gente nesses próximos jogos. E os pés vão continuar no chão, nós vamos tentar fazer a melhor escolha possível. O tempo é um bom tempo, que separa esse do jogo contra São Paulo. Mais difícil é São Paulo contra América, porque o espaço é muito curto, mas há tempo para se recuperar e preparar um bom jogo para fazer contra o São Paulo. Rogério, eu queria que você falasse a respeito da escolha dessa linha de frente que você falou de vir sem um 9 e tal, mas também da pressão na defesa do Corinthians. Eu vi um Bahia marcando muito a saída de bola, com o Cauli, o Iago, o próprio Tassiano também chegando muito ali. Eu queria que você falasse dessa pressão inicial de fazer a defesa do Corinthians errar. Nós tentamos uma estratégia, hoje alguns podem entender como linha de 5, o Juba jogou bem mais à frente do que o Rezende, né? Então ele, por muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Corinthians não jogava com 2 pontas, como foi depois que colocou, o Wesley entrou, e praticamente foi o Wesley Romero, né, dos 2 lados.
Nós, até quando deu, nós jogamos com o Juba marcando bastante alto o Fagner, né? E o Rezende já fazendo essa cobertura por trás. O Rezende tem muita facilidade para isso. Então nós adaptamos um pouquinho o sistema e nós estivemos tentando. Eu não achei que o Corinthians jogaria com linha de 3, sabe? Eu achei que o Corinthians jogaria com a linha de 4 normal e por isso o Cauli tentou justamente flutuar. O meu objetivo era liberar o Cauli dos zagueiros, para que ele recebesse, girasse e dar com o Tassiano e com o Tassiano e com o Biel essa velocidade para frente, mas me surpreendeu um pouco a maneira que eles escalaram. Não foi muito diferente do que dentro da marcação do que a gente estava determinado a fazer, mas para mim foi um pouco surpresa o Corinthians em casa jogar com uma linha de 3, principalmente porque estava sem 2 zagueiros, né? O Caetano e o Mendes estavam fora, que poderiam fazer essa função. Não esperava que o Corinthians viesse jogando nesse sistema. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeira vitória que você conquista Sim. aqui como treinador, primeira vitória que você conquista, até porque como jogador também você não tinha conquistado antes, mas eu queria que você falasse dessa importância do 5-1, de manter o Bahia hoje fora da zona do rebaixamento, uma vitória importante para elevar o moral do grupo, o quanto significa vencer por 5-1 Corinthians aqui, que igualou a maior derrota que o Corinthians já sofreu em casa, que foi para o Flamengo em outubro de 2020. Eu acho, desculpa. Não, só obrigado. Eu como treinador trabalhei acho que 6 vezes aqui. Entre São Paulo, Fortaleza e Bahia, foram 3 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Se eu não me engano, essa é a... E como jogador eu joguei acho que 2 ou 3, eu não lembro, mas não joguei muito, mas não tinha ganho realmente. É um lugar difícil, né? Dos últimos, acho que 10 jogos em casa, por isso não tinha perdido. E então tem que se valorizar realmente a construção de jogo. São jogadores de alta qualidade. Você não vê todo dia Renato Augusto jogando, o Yuri, o Juliano, jogadores de Fagner com toda a experiência, Fábio, enfim, Cássio, caras que têm peso, né, para jogar. Então você vir enfrentar uma equipe do tamanho do Corinthians e conseguir um resultado como esse, eu acho que, espero eu, que seja um passo muito positivo para a gente, para ter um equilíbrio, né, se manter equilibrado e tentar usar esse combustível aliado ao nosso torcedor para a gente tentar, contra outra grande equipe que é o São Paulo, em casa, tentar manter essas vitórias, esses triunfos no final aí, porque e eu acho que também é importante porque o Corinthians fica numa posição também agora que enfrenta o Vasco, numa posição que também precisa, ou seja, a gente junta mais times numa briga e isso era muito importante para a gente. Esse triunfo de hoje era essencial para a gente se manter vivo no campeonato. Nós sabíamos que era a última grande chance que nós teríamos para manter o Bahia vivo no que a gente veio aqui buscar. Rogério, o sistema ofensivo foi bem como um todo, né? Afinal, 5 gols marcados. Só que hoje a gente não teve o Everaldo, né? Artilheiro da equipe no ano. Como é isso? Ele volta para a equipe, é uma situação de jogo. Você gostou do que viu sem o 9 e hoje? É tendência que possa aparecer em outros momentos? E aproveitando já, eu queria que você falasse também de um outro jogador, do Luciano Juba, que eu acho que ele vem se soltando cada vez mais, vem se adaptando cada vez mais à primeira divisão. Queria que você falasse um pouco da escolha dele e desse momento que ele vive. Eu gostei muito do jogo de hoje, do que a gente fez, mas gosto muito também quando a gente joga com o Everaldo de referência. São escolhas difíceis, o Everaldo está treinando normalmente, vai estar junto com a gente, nós vamos ter tempo amanhã, que é um dia de folga, para analisar o São Paulo, observar também domingo o São Paulo. O São Paulo vem mexendo muito, né, no time a cada jogo, é um time mais difícil, mais imprevisível na sua escalação a cada jogo, e nós vamos tentar se preocupar principalmente com o Bahia, e usar o que a gente tem de melhor. Vamos decidir entre domingo, segunda-feira, no máximo segunda-feira, para o treino de segunda-feira já ter uma base definida para o jogo contra o São Paulo. Com relação ao Juba, pelo fato da gente ter jogado hoje fora de casa com 3 zagueiros, né, praticamente, o Rezende fazendo essa função, eu achei que ele se adequava melhor à função. Talvez se fosse uma linha de 4, o Camilo teria começado o jogo, né, o que pode acontecer no próximo contra o São Paulo. Mas dentro do que eu precisava com Biel e ter mais um jogador para dar essa velocidade, já que eu não tinha o 9, né?
e o Cauli tendo mais liberdade, eu achei que o Juba se encaixava melhor no jogo de hoje. Fez coisas boas, preciso melhorar, ainda cansa um pouco, eu acho que é um outro ritmo, ele também fica um pouco ansioso, mas fez o melhor que ele podia. E é isso que a gente quer, que cada um deixe seu melhor em campo. Tem alguns jogadores no elenco que o torcedor criou uma expectativa. O Juba é até um deles, de que ainda está se soltando. Mas eu queria que você falasse de um que era titular, perdeu a vaga e hoje entrou e fez gol, que é o caso do Ademir. A importância do Ademir para esse elenco. Eu adoro o Ademir, já indiquei ele em lugares que eu trabalhei. Acho que ele é um jogador que casaria muito bem no São Paulo, com o Rafinha fazendo a construção por trás e ele aberto. Eu acho que nesse tipo de situação o Ademir é perfeito, é o cara que joga em cima da linha. E hoje ele foi importante porque ele entra no momento, né, do 3-1 e com a responsabilidade de ajudar um pouquinho na marcação do lado, mas ser a válvula de escape. Eu mantive o Cauli para tentar justamente essa bola no Cauli, velocidade no Ademir. E também tivemos sorte de sair exatamente essa bola 2 vezes, né? 2 vezes, um pênalti e o gol que ele fez. Ele é um jogador que não pode desanimar, porque eu adoro, não é que eu gosto. Eu acho ele um menino fantástico e eu fico feliz que ele tenha entrado, feito o gol, sofrido um pênalti. Foi importante praticamente para decidir o jogo, né? E eu acho que ele ganha força, às vezes ele está um pouco desanimado e é normal, né? Mas a gente tem que se adaptar aos sistemas de jogo. Ele vai crescer, eu já tentei falar com ele para jogar um pouco mais por dentro, por outra, tentar fazer essa função de aguentar um pouquinho mais a bola, tabela, jogo combinado, porque ele tem explosão, velocidade, ele conseguiu uma boa finalização hoje. Então eu adoro o Ademir, ele sabe o quanto eu gosto dele. Rogério Ceni aqui, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, parabéns pela goleada aqui em Itaquera. E o time teve essa parada da FIFA, talvez até momento de pressão, entrou na zona de rebaixamento sem jogar, mas o time mostrou personalidade e até talvez até umas jogadas treinadas. É reflexo do time, talvez entendendo o seu trabalho, essa parada da FIFA e essa goleada mostra que o time, esse momento, entendeu o seu trabalho, sua filosofia, essa parada deu para você implementar nos jogadores? Eu acho que o time jogou bem, esse é o mais importante. E era uma opção que a gente ainda não tinha feito nessa passagem no Bahia, né? Jogar sem o 9, nós não tínhamos feito nenhum jogo dessa maneira. Então o tempo foi muito importante para tentar adaptar gatilhos de marcação e como é isso. Para isso o tempo foi muito importante, porque nós não havíamos ficado sem Everaldo até agora, né? Ele tinha participado, né, de todos os jogos, ou a gente tinha nas trocas sempre colocado um 9, botado o Ratão de 9, botado o Mingote em alguns jogos, né? Mas não tinha feito essa experiência. Se não fosse pelo tempo, talvez não daria para ter feito. E para isso foi importante. Mas mais importante que isso, eu friso que dos últimos 4 jogos, nós fizemos 3 bons jogos. Hoje foi muito bom pelo resultado, mas contra o Atlético também foi muito bom jogo. Contra o Grêmio fora, também era um time merecedor de um resultado melhor. E contra o Cuiabá foi um ponto fora da curva. Primeiro que é uma equipe que se defende muito bem, propõe pouco jogo, contra-ataca muito, e teve um pênalti com o jogador expulso, gol, tudo no mesmo momento. Isso abateu muito o time naquele dia. Então que a gente continue jogando bem e que, se possível, a gente vença, porque não há mais tempo, não tem mais como esperar. São só 3 rodadas. Nós precisamos dos pontos. O Vasco precisa, o Cruzeiro precisa, o Corinthians agora também precisa, o Santos precisa, o Goiás precisa, enfim. Essa é uma briga grande e nós temos noção do que nós vamos enfrentar. Por isso que nós precisamos muito do carinho, do apoio. Eu sei, como eu repito, às vezes nós não conseguimos entregar ao torcedor o que ele espera, mas esse time vai lutar até o fim para colocar o Bahia no lugar que ele merece. Rogério, próxima partida contra o São Paulo. Imagino que tenha um gosto especial para você, no mínimo por tudo que representa São Paulo na sua vida. E além disso, a gente volta a ter mais partidas em casa do que fora nessa reta final de campeonato. Sim. Fazer dessa vez valer a pena, porque a gente não conseguiu há poucas rodadas atrás. Para mim é sempre especial, porque o clube que eu joguei a minha vida inteira tem, assim, esse time, tirando as últimas contratações do Rames e do Lucas, foi um time que foi montado por nós. E eu fico feliz pela conquista do clube, pelos jogadores que eu trabalhei, que eu tenho um carinho muito grande, pelo respeito que eu tenho pela instituição, né, por sua torcida. E só que agora é o momento que o São Paulo resolveu a vida dele, né? Nós precisamos resolver a nossa. E nós precisamos muito mais do triunfo do que o São Paulo. E nós vamos fazer de tudo para conseguir vencer pela necessidade.
Ou é isso, ou nós não conseguimos o objetivo. Então, nós temos que, de uma maneira inteligente e sempre respeitosa, é claro, mas nós vamos tentar o triunfo de todas as maneiras.